Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Espírito Santo, conceda-nos a graça de compreendermos a palavra do Senhor e um coração dócil para acolhê-lo, acolher a palavra e vivê-la. Nossa Lex Divina com Mateus 15, de 13 a 20. Chegando Jesus ao território de Cesareia de Filipe, perguntou aos discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Disseram: uns afirmam que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou um dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro, respondendo, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus respondeu-lhe: bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi carne ou sangue que te revelaram isso, e sim meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades nunca prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus, e o que ligares na terra será ligado nos céus, e o que desligares na terra será desligado nos céus. Em seguida proibiu severamente aos discípulos de falarem a alguém que ele era o Cristo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Esse texto maravilhoso é o texto que a igreja usa para celebrar hoje o dia da Cátedra de São Pedro. Cátedra quer dizer a cadeira. A cadeira, ela simboliza autoridade, simboliza sabedoria, simboliza poder sobre as outras coisas. Lembremos-nos que em Mateus 5, quando Jesus no monte vai falar para todos, aí ele sobe o monte e senta-se. Ou seja, para mostrar como vai falar com a autoridade. A igreja, ao celebrar hoje a Cátedra de São Pedro, ela evidencia não só a escolha pelo Pai, confirmada por Jesus na graça do Espírito Santo, que Simão seria o Pedro, seria o Papa. Porque veja, quando Jesus pergunta: e vocês? O que é que vocês dizem de mim? O que é que vocês acham que eu sou? Pedro, Simão, ele fala: tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. Em seguida Jesus diz: foi o Pai que revelou isso. Ou seja, a escolha de Simão como Papa vem do Pai, que Jesus confirma na unidade do Espírito Santo. Ou seja, a Trindade Santa confirma que Simão é a pedra sobre a qual Jesus vai edificar a sua igreja. E Jesus, ele dá à igreja, aqui na figura de Pedro, a graça especial para todos as pessoas seguidores dele, de que saibam que nós temos na terra um pontífice, aquele que é o intermediário direto entre a terra e Jesus Cristo. E Jesus disse: e as portas do inferno, do Hades, nunca vão prevalecer contra a igreja, ainda que haja dificuldade, ainda que hajam traições dentro dela mesma, ainda que hajam contra-testemunhos, mas prevalece a graça de Deus, prevalece a unção do Papa, prevalece a unção dada a Simão, que se torna Pedro. É por isso, inclusive, já pensando em nós, é por isso que nós entendemos que quando o cardeal ele é eleito o bispo de Roma e, consequentemente, Papa, ele muda de nome. Nós vimos o Papa atual, o Papa Francisco, antes ele era Jorge Bergoglio,
era bispo da Argentina, de Buenos Aires, e como cardeal ele foi eleito pelos demais cardeais, ungidos pelo Espírito Santo, para o governo da igreja, para ser o Papa, e aí se torna Francisco. Muda o nome para Francisco. E é interessante a profecia que Jesus faz, a afirmação que Jesus faz sobre a igreja. Ele diz: eu te digo, tu és pedra, e sobre ti eu edificarei a minha igreja. Edificado sobre a pedra, Pedro, sobre o Papa. E ele disse mais: e as portas do inferno, do Hades, nunca prevalecerão contra ela. Ainda que haja ataques, ainda que hajam acusações, ainda que hajam até mesmo contra-testemunhos por membros. Sim, os membros são homens falíveis. Ainda que haja isso, a igreja prevalece. E é a única instituição humana com 2000 anos. Por quê? Porque a fundação dela é sobre a rocha, sobre o Papa, sobre Pedro, pela graça do Espírito Santo. É o Espírito Santo que conduz a igreja através do Santo Padre, o Papa. Hoje, Papa Francisco. E ao Papa, olhe que autoridade foi dada por Jesus para o Papa. Olhe que unção foi dada. Jesus disse: eu te darei as chaves do reino dos céus, e o que ligares na terra será ligado nos céus, e o que tu desligares na terra será desligado no céu. Essa autoridade atemporal não foi por um determinado tempo, não, foi para sempre. Por isso que ele diz que as portas do Hades, do inferno, nunca prevalecerão contra a igreja. Ainda que hajam os ataques que a gente sabe que tem, ainda que hajam as perseguições que a gente sabe que continuam, em determinados locais, que se alguém diz que é cristão, morre, é perseguido e morto. Ainda assim, as heresias que a gente vê, que muitas vezes saem, as acusações infundadas, as perseguições, e é natural. Jesus disse que isso ia acontecer. Lá, rapidamente, a gente pode pegar em Mateus 5, quando Jesus fala das bem-aventuranças, ele diz: felizes sois vós, quando vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós por causa de mim. Ou seja, vai acontecer. Mas Jesus diz: alegrai-vos e regozijai-vos, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Ou seja, nós cristãos somos perseguidos com ideologia de gênero, com campanhas a favor de aborto, com divulgação de adultério, profanações, devassidões. Nós somos acusados todos os dias, perseguidos todos os dias. Mas isso não vai prevalecer. Jesus disse que as portas do Hades, do inferno, nunca vão prevalecer, porque nós, pela graça de Deus, pela assistência do Espírito Santo, somos fortalecidos a todo momento, a todo instante, a todo dia, quando nos abrimos à graça de Deus. Façamos então esse compromisso agora, façamos o compromisso do seguimento à igreja, da obediência à igreja, da submissão ao Santo Padre, o Papa Francisco, e quem estiver no governo da igreja. Façamos esse compromisso de fidelidade, de solidariedade, de unidade com a igreja, porque nós estamos na barca de Jesus, comandada por Pedro. Depois, contemplemos as maravilhas do Senhor em nossas vidas. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Abençoe-nos, o Deus Todo-Poderoso, o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Amém. Face de Cristo,
resplandecei em nós.